Olá, pessoal. Deus tem cuidado de mim e tem cuidado de você também. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. E a Bíblia diz também que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos ou perecermos, né? Faz muito sentido. Se nós estudarmos a palavra de Deus, com certeza ela vai trazer vida e vida com abundância para cada um de nós. É tão bom a gente poder ter este momento com Deus e no momento que a gente tem que estar muito atento, porque a volta do nosso mestre, irmãos, quando eu falo isso, eu falo até com a boca cheia, porque o nosso mestre, né, o verdadeiro mestre, e ele é um mestre, irmãos, que não falha. Tudo que ele falou e continua falando com a gente se cumpre. Basta somente nós continuarmos crendo e observando tudo que ele falou. E meu pai dizia algo interessante, irmãos, que aquilo que é certo, eles dizem que é errado. E aquilo que é errado, eles dizem que é certo. A palavra de Deus, aqui em João capítulo 5, um pouco adiante, Jesus fala com um homem que estava paralítico já fazia 38 anos. Você imagina, irmãos, viver uma vida inteira nessa situação? Quantas pessoas nascem com essa dificuldade? Quantas pessoas não querem ser curado pelo Senhor Jesus Cristo? Mas Deus tem dia e propósito para cada um de nós. E a palavra de Deus diz que Jesus curou esse homem num dia de sábado. E é claro, os judeus não ficaram satisfeitos com o que Jesus tinha feito. E quando os judeus encontraram esse homem, o homem que foi curado falou: olha, Jesus me curou. Então os judeus foram até Jesus e perguntaram a ele por que ele tinha feito isso. Em João, capítulo 5, a partir do versículo 15, João 5,15, diz assim, onde eu quero chegar, irmãos? E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer, da vida, né? E também o Pai a ninguém julga, mas Deus deu ao Filho todo juízo,
para que todo que honra o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aí vem onde eu queria chegar. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Os judeus, eles já vinham de uma tradição da guarda do mandamento, o sábado. E nós sabemos que aqui também no nosso Brasil e em outros países também tem, claro, as pessoas que não são judias, não são judeus, mas guardam também o sábado. Mas Jesus, ele fez esta cura no sábado. Jesus, meus irmãos, ele veio para tirar da mente humana todos os preconceitos que as pessoas têm. Jesus era o Senhor do sábado, ele mesmo falou. Mas isso não é um assunto para hoje. Mas o que eu quero dizer é que aqueles homens estavam julgando Jesus pela cura que ele fez. E é por isso que eu disse para vocês que o meu pai físico, ele falava que aquilo que é bom eles dizem que é ruim, aquilo que é ruim eles dizem que é bom. Você já notou, irmãos, que às vezes a pessoa está com a intenção maravilhosa, mas as coisas não funcionam para ela direito, por quê? Porque as pessoas têm inveja, as pessoas não querem ver crescer. Às vezes dentro do ministério, você está lá dentro do ministério, Deus conhece o seu coração, sabe que você está seguindo a Cristo com toda a sua força, com todo o seu entendimento, mas os outros botam areia no teu caminho. Então é assim que muitas das pessoas vivem. Porque, infelizmente, irmãos, ainda não estão libertas. Porque se elas estivessem libertas, vivendo a Cristo, elas não fariam isso. Mesma coisa eram os judeus daquela época. Aqueles homens, eles ainda não tinham a presença de Jesus Cristo na vida deles. Por isso que eles começaram a maquinar para matá-lo, para matar Jesus. Eles queriam tirar a vida de Jesus. E é verdade, tiraram, não é verdade? Porque Deus permitiu. Jesus veio com um propósito. Mas de todo esse julgamento que eles estavam fazendo, Jesus disse isso no versículo 24 de João 5. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se você acredita em Jesus Cristo, automaticamente você vai acreditar em Deus. Um não está separado do outro. Nos diz a palavra, ele é o próprio Deus que vive em mim. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele disse isso para aqueles homens que estavam ali, os que estavam ouvindo a conversa. E ele diz mais, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eles estavam mortos naquela hora? Não. Saiu o quê? Dessa vida errônea, desse pensamento ruim. Se tornaria uma nova criatura, um novo ser de Deus. Então, irmãos, hoje, não é interessante que na Torre de Babel teve uma confusão de línguas? Hoje as pessoas estão vivendo assim. Elas estão numa confusão. Se Jesus é isso, se Jesus não é, se Jesus fez, se Jesus deixou de fazer. Mas nós sabemos, porque aquele que crer, né, a Bíblia também diz, aquele que crer, fluirão rios de água vivas. E essa água viva é o próprio Jesus, o Espírito Santo de Deus. Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas ele nos ensina um caminho de perfeição.
A Bíblia diz que nós só chegaremos à estrutura do varão perfeito quando alcançarmos a vida eterna. Olha as guerras, irmãos, que está havendo no mundo todo. Isso não é a volta do nosso Senhor? Ah, mas sempre houve guerra, sempre houve terremotos, sempre... mas agora está muito mais, tudo está muito mais. E todo mundo agora, irmãos, com todo respeito, muita gente agora se acha mestre e doutores da lei. Eles queriam combater o grande mestre, o mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas não tem como. Então, irmãos, Jesus tinha poder para julgar. E a Bíblia diz que nos últimos dias, quando ele voltar, quando ele tiver no julgamento, ele vai julgar. Ele vai ser julgado, vai ser juiz. Não é verdade, irmãos? Então aquele povo ali, o povo judeu, aquelas pessoas que estavam ali, fizeram de tudo para acabar com o mestre. Jesus, né, no caso, ele passou na via dolorosa para que muitos aqueles que criam nele, o adorassem em espírito e em verdade. Irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, tudo isso começou porque ele curou aquele homem ali, 38 anos enfermo. Eles preferiam ver o homem deitado numa maca do que o homem. Eles tinham que se alegrar de quem vê o homem curado. Eles tinham que se alegrar quando aquele homem se levantou. Rapaz, aconteceu um milagre. Mas eles não se alegraram. Eles vieram questionar porque era sábado. Mas Jesus disse para ele: olha, meu pai trabalha e eu também trabalho. Não interessa se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira, se é terça, se é quarta, quinta, sexta. Não interessa. Jesus veio para curar, para salvar, para libertar. Mas eles estavam totalmente cegos. Quem estava coxo e manco era eles, porque não conseguiam ver a grandeza de Jesus Cristo. Quando Tomé tocou nas feridas de Jesus, Jesus disse para ele: feliz, você creu, Tomé, porque você viu, você tocou. Mas feliz é aquele que crer, né? Que nunca viu. Somos nós, irmãos, pela fé. Irmãos, vamos ficar junto com Jesus. Nosso Senhor está voltando. Coloque seu joelho sobre o chão, sente numa poltrona, fique em pé onde for, converse com Deus. Seu melhor amigo é o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem foi curado. Jesus o abençoou. Muitos foram curados e libertos. E nós também devemos crer na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. Ele quer nos dar a vida eterna. E a vida eterna, nós precisamos procurar fazer a vontade do Senhor. Passou da morte para a vida. Hoje eu e você somos nova criatura. E que assim seja na minha vida e na sua vida. Não perca nada, irmãos, do Senhor Jesus Cristo. Fique ligado com o Senhor Jesus Cristo o tempo todo. Seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, para que nós possamos alcançar. É fácil? Não é fácil. Mas nós devemos fazer e cumprir aquilo que Jesus quer para nós, a nossa missão. Qual é a missão do servo de Deus? É se manter como um bom soldado até o final. Meus irmãos, que esta pequena mensagem venha falar ao seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus te proteja. Tem muitas mensagens aí neste canal para você poder se fortalecer com o Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando. Fique na paz e fique com Deus.